Olá a todos! Hoje nós vamos continuar o módulo 25, comprimento da circunferência e área do círculo. Nós estamos no caderno 3, página 445. Então, na aula passada, nós tivemos a oportunidade de ser apresentados ao número π, tivemos também a oportunidade de saber que em qualquer circunferência nós temos que o comprimento dividido pelo diâmetro é sempre uma constante, ou seja, o número π. Também, nos vídeos foram apresentados a diferença entre círculo e circunferência e os seus elementos, ou seja, raio, diâmetro e assim sucessivamente. Hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a página 449 e vamos resolver o exercício 2. Nós começamos em nossa live. O exercício é o seguinte. A figura a seguir mostra um hexágono regular, ABCDEF, inscrito em uma circunferência, centro O e diâmetro medindo D. Então, o que nós temos? Nós temos, primeiramente, o centro O, nós temos o diâmetro D, ou seja, daqui até aqui, nós temos o nosso diâmetro. Esse hexágono ele está inscrito dentro de uma circunferência. Então, o que nós temos? Por esse hexágono ser regular, nós temos que esse lado, esse lado, esse lado, esse lado, esse lado e esse lado são iguais. E mais, nós temos que os ângulos internos, ou seja, esses ângulos aqui, também são iguais. Note que nós temos também o quê? Que aqui é um raio e aqui também é um raio. E lembrando da relação, nós temos que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, são essas informações que o enunciado nos deu. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Letra A. O hexágono divide a circunferência em 6 arcos de medidas iguais. Qual é a medida de cada arco? Então, ele está falando desse arco aqui, ó. Cada arco desse possui medidas iguais. Como que eu vou encontrar esse arco? Eu sei que 360 graus dividido pelo número de lados é igual a 60 graus. Então, o hexágono divide a circunferência em arcos de medidas iguais. Qual é a medida de cada arco? 60 graus. Agora, na letra B, ele pergunta o seguinte. Quanto mede o ângulo central AOB? O que nós temos que ter em mente? Que o ângulo central AOB tem a mesma medida do arco que ele determina, ou seja, 60 graus. Então, isso daqui já foi estudado. Nós temos que este ângulo é igual a esse arco, ou seja, a medida desse arco é igual a esse ângulo central. Agora, na letra C, ele pede, calcule as medidas dos demais ângulos do triângulo AOB. Primeiramente, eu vou apagar aqui, está menos poluído. Então, ele pede para a gente calcular a medida dos demais ângulos. Primeiramente, por se tratar de um hexágono regular e por se tratar dele estar inscrito dentro de uma circunferência, o que eu tenho? Eu tenho que essa medida aqui é igual a essa medida aqui. Então, se essa medida é igual a essa medida, eu tenho que esse triângulo AOB é um triângulo isósceles. Então, a explicação da primeira parte é o triângulo AOB é isósceles, pois OA é igual a OB. Foi o que eu acabei de dizer aqui. OA é igual a OB, que é a medida do raio da circunferência. Então, o que eu tenho? Que os ângulos A e B têm a mesma medida que chamaremos de A. Então, eu tenho que esse ângulo da base aqui são iguais. E eu já sei que esse cara aqui mede quanto? 60 graus. Pois esse arco mede 60, então esse ângulo central mede 60. Então, eu posso usar a relação que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 e fazer o seguinte. A mais 60 graus é igual a 180 graus. Então, resolvendo isso daqui, o que nós temos? Nós teremos 2A vai ser igual a 180 graus menos 60 graus. Vou fazer aqui no cantinho. Então, nós temos que A vai ser igual a 180 menos 60, que dá 120 graus, dividido por 2. Então, A é igual a 60 graus. Ou seja, eu tenho que esse ângulo aqui vale 60 graus e esse ângulo aqui vale 60 graus. Olha que interessante. Eu comecei partindo que ele se tratava de um triângulo isósceles, pois esse lado é igual a esse lado.
Depois que eu achei os dois ângulos, pois os dois ângulos da base são iguais no triângulo isósceles, eu identifiquei que o quê? Que os ângulos são iguais. Então, se esses ângulos são iguais, ele se trata do quê? De um triângulo equilátero. No entanto, eu só posso afirmar isso depois que eu verificar que os ângulos são iguais, que os ângulos internos desse triângulo são iguais. Consequentemente, nós temos que os lados também são iguais. Então, nós temos que a medida A do ângulo, desses ângulos da base, são 60 graus. Agora, na letra D, ele pergunta, qual é a medida do lado do hexágono regular? Então, agora a coisa muda de figura. Por quê? Porque nós temos que, após o item anterior, temos que o triângulo AOB é equilátero, pois possui todos os ângulos iguais. Com isso, nós temos que a medida do lado do hexágono, que é igual à medida do raio da circunferência, ou seja, D sobre 2. Então, o que ele está me pedindo? Qual a medida do lado do hexágono regular? Qual é essa medida aqui? Do hexágono regular. Sabemos que, por ele ser regular, todas essas medidas são iguais. No entanto, eu sei que, por ser um triângulo equilátero, essa medida é igual a essa medida, é igual a essa medida. Beleza. Então, nós sabemos que daqui a aqui é o quê? É o raio. Aqui nós temos um raio, aqui nós temos um raio. Só que nós podemos escrever isso como? Em função do diâmetro, que é o que ele nos dá. Então, nós sabemos que o diâmetro dessa equaçãozinha aqui, e o raio dessa equaçãozinha aqui, é o quê? T sobre 2 é igual a R. Então, o que nós estamos fazendo? Expressando os lados do nosso hexágono regular em função do nosso diâmetro. Então, nós temos que a medida do lado do hexágono regular é D sobre 2. Então, aqui, mede do D sobre 2, aqui D sobre 2, aqui D sobre 2, aqui D sobre 2 e aqui D sobre 2. E aqui também. Na letra E, ele pede para a gente calcular o perímetro desse hexágono. Então, olha o que nós sabemos. Nós sabemos que aqui vale D sobre 2, aqui vale D sobre 2, aqui D sobre 2, aqui D sobre 2, aqui D sobre 2, aqui D sobre 2. O perímetro é a soma dos lados. Quantos lados eu tenho? 6 lados. Então, eu tenho que isso daqui vale 6 vezes T sobre 2. Isso daqui dá igual a 3T. Então, meu perímetro é 3D. Justifique a afirmação π é maior que 3. Então, o que nós temos? Nós temos que, da figura, T é maior que P. Olha aqui. Nós temos que o comprimento da circunferência é maior que o perímetro, porque esse hexágono está colocado dentro, inscrito dentro de nossa circunferência. Então, C é maior que P. Só que o P é o quê? O perímetro. Então, nós temos que, logo, T é maior que 3D. Ou seja, C sobre D é maior que 3. Então, nós chegamos à afirmação e justificamos a afirmação que I é maior que 3. Porque C sobre D, que é aquela nossa relaçãozinha, C sobre D é igual a π, nós chegamos aqui que esse π é o quê? É CD maior que 3. Então, nós temos justificado aqui a nossa afirmação. Chegou a hora do momento assíncrono. No momento assíncrono, o que vocês vão fazer? Primeiramente, para essa aula, nós precisamos somente da fórmula para calcular o comprimento de uma circunferência e a área de uma circunferência. O comprimento da circunferência é dado por 2πr, como nós já vimos nos vídeos anteriores. E a área é dada por πr ao quadrado. Então, a orientação de estudo é o quê? Vocês vão fazer uma leitura da página 450 a 452 e vão resolver todos os exercícios. Aqui tem uma observação. Nós não faremos os exercícios 1, 2, 3, 4 das páginas 453 e 454. Por quê? Porque é uma atividade para a gente constatar que a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Então, nesse momento, não interessa para a gente essa atividade. Dessa forma, vocês vão continuar na página 454 e 455, fazer o exercício 1 e 2. E nós temos a tarefa para entregar até as 23 do dia 29/9, e a lista 4 do plural, dose para leão, exercício 1, 2, 3 e 4. Bons estudos e até a nossa live.